Você vai assistir Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque, você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Bom, hoje o programa está muito especial, né? A gente recebe aqui no nosso espaço, no nosso estúdio, a epidemiologista a doutora Etel Maciel, para falar um pouco sobre esse momento ímpar que nós estamos vivendo no nosso país, em especial no nosso estado, que é o início da vacinação contra a Covid-19. Doutora Etel, que acompanhou todo esse processo, participou dos estudos e hoje vem trazer um pouquinho desse papo, né? Vai ter um pouco desse papo com a gente, para a gente entender até alguns detalhes também e levar essa conversa para os nossos telespectadores. Doutora Etel, é um prazer te receber aqui. Boa noite. Prazer, Fabiano. Um prazer estar aqui no programa e conversar com a sua audiência. Muito bom estar aqui, um momento muito feliz. Nós estamos comemorando desde ontem, né, Fabiano? Muita felicidade termos finalmente, mesmo que sejam poucas doses, essas vacinas que chegaram para a gente dar início à nossa campanha. Pois é, um momento que era, como você disse, muito esperado, que demorou muito, né? A aprovação da Anvisa foi um processo lento, um pouco moroso, né? O próprio pedido mesmo, né, para a aprovação, mas algo que estava sendo muito cogitado e, como você disse, algo muito esperado também, não é verdade? Muito. Nós estamos... Eu acompanhei, né, Fabiano, como você sabe, junto ao Ministério da Saúde, essa preparação do plano, mas a gente iniciou muito tarde, né? A gente foi chamada ali em outubro e nós, eu digo assim, alguns especialistas do Brasil que participaram como consultores para ajudar na formulação de algumas partes do plano. Eu participei na parte, né, do eixo epidemiológico e da análise dos grupos prioritários. Que grupos queriam receber a vacina nos primeiros momentos, como que a gente ia dividir. Então foi assim que a gente pensou, fizemos análise de vários dados, mas demoramos muito, né, Fabiano? E assim, nós hoje ainda temos algumas dúvidas que o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou algumas informações. Por exemplo, como que vai ser exatamente esse cadastro? As pessoas estão muito angustiadas, que horas, qual é a minha vez, né? Como é que eu vou ser vacinada? Então, assim, a gente ainda tem algumas dúvidas, mas dá para a gente responder algumas perguntas com que a gente já tem no plano, que não temos todas as informações, mas a gente já tem um conjunto de informações que nos permitem saber, por exemplo, os grupos prioritários. A gente ainda não tem um cronograma, Fabiano. O cronograma nós ainda não temos, porque aí depende, que a gente vai discutir um pouquinho aqui com certeza, as doses que nós temos. Ainda né? são poucas, né? Poucas doses, Poucas Fabiano. doses. Então a gente recebeu, São Paulo tinha essas 6 milhões de doses que a Anvisa aprovou. Sim. Agora São Paulo tem mais 4 milhões de doses. Então só para quem está nos assistindo entender, como essas doses elas vieram de outro país, cada lote precisa receber uma aprovação da Anvisa. Então a Anvisa deu aquela aprovação para os 6 milhões de doses e agora vai dar uma outra aprovação para as 4 milhões de doses que estão em São Paulo. Quando aquele ingrediente que vem da China chegar, que a gente chama de IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, que é o componente que a gente produz a vacina, que quando ele chegar e as vacinas forem produzidas aqui no Brasil, aí a gente vai precisar de uma aprovação só da Anvisa e não vai precisar mais. Então, tipo, para cada lote a gente não vai mais precisar, é só uma aprovação. Vai ser mais rápido. Vai ser muito mais rápido. Isso é muito bom, né? Porque, de fato, eu acho que o nosso país acabou ficando um pouco atrasado em relação a outros países, né, do mundo, que já tinham iniciado a vacinação, próprios Estados Unidos, né? Na Inglaterra mesmo a gente viu esse início acontecer antes. Talvez o governo, o próprio Ministério da Saúde tenha sido um pouco lento para tocar esse processo, né? E iniciar o plano de vacinação. Eu acho, Fabiano, eu penso, né, que nós tivemos ali, vamos dizer, um erro de estratégia no início, porque o governo brasileiro só fez uma negociação, que foi aquela negociação com a AstraZeneca, Oxford, que é essa vacina que, quando essa IFA chegar, vai ser produzida na Fiocruz. Sim. Então o governo só fez esse acordo. E aí nós ficamos dependentes dessa vacina dar certo ou não. Felizmente, Deu certo. ela deu certo.
mas podia não ter dado, Verdade. Fabiano, podia não ter dado e hoje nós não teríamos nenhuma vacina. Não temos ainda a vacina da AstraZeneca, aquelas 2 milhões de doses estão chegando da Índia, né? Já foram aprovadas pela Anvisa, mas não chegaram aqui ainda. Então vamos ter essas 2 milhões de doses para começar a campanha com a AstraZeneca, mas o Brasil só fez esse acordo. Felizmente, o Instituto Butantan fez o acordo com a Sinovac, da vacina Coronavac, né, que vai ser produzida também pelo Instituto Butantan, e hoje a gente pôde começar, porque nós tivemos como as vacinas já estavam aqui, essas 6 milhões de doses, né, possibilitou que a gente começasse com essas doses que já tinham chegado. A gente vai explicar melhor sobre isso no próximo bloco, é bem rapidinho, a gente volta já já com o programa em destaque. Você está assistindo Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque a epidemiologista a doutora Etel Maciel. Nosso assunto, é claro, não poderia ser outro, a vacinação contra a Covid-19, que de fato começou no nosso país, né, e também aqui no Espírito Santo. Ainda ontem, à noite, né, nessa segunda-feira, o governador Renato Casagrande foi em São Paulo, né, buscou as vacinas e o processo já começou, né, aqui no Espírito Santo. Agora a gente encerrou o bloco anterior, doutora Etel, comentando a expectativa, muita gente está na ansiedade de ser vacinado, né? Muita gente. Algumas pessoas ainda um pouco de dúvidas sobre a questão da vacina, mas eu acho que, de fato, a expectativa com certeza é maior, né? Vamos tratar dessa maneira. Muita gente com expectativa de ser vacinado. Sim. Tem como a gente prever, ter uma ideia quando essa vacina de fato vai poder ser expandida, a vacinação vai poder ser expandida um pouco mais? Então, estamos esperando ansiosa a chegada dessa IFA. Assim que ela chegar, o Ministério vai poder ter um cronograma melhor sobre esse tempo de vacinação. Fabiano, nós sabemos que o Butantan, assim que esse produto, né, esse produto que a gente faz a vacina, Sim. que ele chegar aqui, o Butantan diz que consegue produzir 1 milhão de doses por dia. E a Fiocruz diz que consegue produzir 700 mil doses por dia. Então, com isso, a gente consegue planejar quantas pessoas, do ponto de vista do programa de vacinação, Sim. o Brasil consegue vacinar 10 milhões de pessoas por dia. Fabiano, nos nossos dias de campanha, a gente consegue vacinar. É um bom número, né? Nenhum país do mundo faz como consegue nós fazer fazemos. isso, né? O Brasil sabe fazer isso. O problema agora que nos falta são as doses, né? Então, eu acredito que quando chegar esse produto, nós vamos ter esse cronograma, porque vamos saber, a partir da produção do Butantan e da produção da Fiocruz, quantas doses a gente vai poder ter por dia e quantas pessoas nós vamos poder nos programar para serem vacinadas no Brasil. Então, no grupo que você me perguntou, nesse primeiro momento, seriam aquelas pessoas que estão mais sob o risco de adoecerem, né? De terem contato com SARS-CoV-2, né? Que causa Covid-19 e aí adoecerem, que são os trabalhadores da saúde. E aí lembrando, Fabiano, que não são só os profissionais de saúde, são todos os trabalhadores. Aquelas pessoas que fazem a recepção nos hospitais, aquelas pessoas que fazem a limpeza, todas estão incluídas nesse plano. Todos que trabalham naquele ambiente hospitalar. Todos que trabalham, de saúde, né? Nas unidades de saúde, pronto atendimento e hospitais. Então, são trabalhadores da saúde. Sim. Depois, viriam aquelas pessoas, os idosos institucionalizados, pessoas acima de 60 anos, que estão nessas instituições de longa permanência, que você falou, né? Asilos, instituições psiquiátricas, porque quando a gente tem uma pessoa infectada lá, Fabiano, se espalha muito rápido. Então, a gente precisa ter uma ação mais rápida nesses locais. E entram também pessoas com deficiência que estão nessas instituições também. E os indígenas, que nós, infelizmente, perdemos muitos indígenas nessa pandemia no Brasil. É um grupo muito vulnerável que precisa também nesse primeiro momento. Então, esse grupo, além daqueles acima de 75 anos, infelizmente, as pessoas acima de 75 anos no Brasil foram as que mais morreram, né? Não só no Brasil, mas no mundo, mas aqui é um grupo muito que a gente precisa proteger. Então, esse é o grupo da primeira fase. Mas esse grupo no Brasil, nós precisaríamos, para vacinar esse grupo todo,
em torno, são quase 15 milhões de pessoas, esse grupo inteiro da Todo primeira mundo, né? fase no Brasil. Como as vacinas são de 2 doses, nós precisaríamos aí em torno de 30, um pouco mais de 30 milhões de doses para vacinar. A gente sempre faz uma conta um pouco a mais, porque quando você aspira, sempre tem uma perda ali. Sim. Então, a gente sempre faz esse cálculo. Então, precisaríamos de um pouco mais de 30 milhões. As 6 milhões que chegaram, mais as 4 milhões, não dariam, então, para a gente cobrir essa primeira fase. Sim. A segunda fase, Fabiano, seriam as pessoas acima de 60 anos, que não estão institucionalizadas, então são todos os outros idosos, né, de 60 a 74. Então, aquele grupo que não entrou na primeira fase. Na terceira fase, as comorbidades. Aí nós temos ainda, não sabemos exatamente em que fase vai entrar, tem os trabalhadores da educação, que há uma preocupação muito grande com a reabertura das escolas, né? De que esse grupo seja colocado para vacinação numa fase mais anterior, para a gente abrir com mais segurança. Então, a gente ainda tem dúvidas, eles estão lá no plano, Sim. mas ainda não está especificado em qual fase. E tem também aí todas as pessoas com deficiência, aí são as que não estão institucionalizadas. E aí entram profissionais da área de salvamento, né, da área de justiça, das forças, né, de salvamento, policiais, pessoas privadas de liberdade. Então, esses são os grupos e ainda trabalhadores essenciais. Profissionais de transporte coletivo, caminhoneiros, as pessoas que trabalham na indústria de produção de alimento, aquelas pessoas que não têm Não podem como parar, né? Então, esses são os grupos que o Brasil elegeu, vamos Sim. dizer, para a gente... Como prioritários, né? Isso, como Ou seja, prioritários. somente depois que terminar a vacinação desse público, né? Sim. Que você acaba de explicar pra Sim. gente, aí começa de fato, tendo vacina, tendo doses, Isso. logicamente, a vacinação do restante da população, Eu né? acredito que sim, que nós teremos, provavelmente aí no segundo semestre, né, com essa produção já mais acelerada, tanto do Instituto Butantan quanto da Fiocruz, nós teremos doses para atingir um grupo maior de pessoas. Tá certo. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou até convidar a doutora Etel para continuar com a gente, para a gente poder amanhã continuar nosso papo, porque tem muito assunto ainda para falar sobre a Covid. A Covid é um assunto muito amplo, né? E a gente vê como tem levado, só no nosso país, são mais de 200 mil Sim. pessoas que já perderam a vida. No nosso estado também, já são quase 6 mil pessoas, se eu não me engano, não é isso? Somente aqui no Espírito Santo, não é isso? O número. Então, é um número que chama muito a atenção e é uma doença que ainda o mundo inteiro está estudando, né? E tentando entender ainda melhor. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos continuar nosso papo amanhã. Quem está em casa pode continuar acompanhando amanhã, às 6h15 da noite aqui na Record News, e a gente continua o nosso papo, falando um pouco mais sobre a Covid, tirando também dúvidas da população. Não é isso? Então, por hoje, muito obrigado. Obrigada, Fabiano. Obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando. Imagina, o prazer é nosso. A gente fica por aqui com o programa de hoje. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Até amanhã. Você assistiu Em Destaque. Oferecimento Davi Natali Imóveis. A menor distância entre você e o seu sonho.